Olá! Agora nós vamos para a aula de português de hoje. A aula de português de hoje está bem legal também. Também nós vamos trabalhar com uma música, assim como Ezoque. Hoje a música é Carrossel, que a prof também já enviou para a mamãe. Então, se vocês quiserem ouvir essa música é bem bacana, né? É uma música bem conhecida das crianças. Então, hoje a atividade é na página 61 e fala assim: amarelinha, peão, queimada, bolinha de gude. Você conhece alguma dessas brincadeiras? É comum ouvirmos que nos dias atuais as crianças brincam cada vez menos. Você concorda com essa afirmativa? Por que as pessoas pensam dessa maneira? Será que realmente hoje as crianças estão brincando menos e estão trocando mais a brincadeira pela tecnologia? Pelo uso do celular, do notebook, do computador, do tablet, né? Será que as crianças hoje ainda brincam de peão, queimada, amarelinha e bola de gude? Vocês brincam? Conversem sobre isso com a família de vocês. O quanto que é importante, como que era na época da mamãe, do papai, quais as brincadeiras que eles faziam e como que vocês brincam hoje. E agora vamos lá para a nossa canção, então, da nossa aula. Então, aqui diz: cante e divirta-se com a canção a seguir. A prof não vai cantar ela, a prof vai ler, mas vocês têm ela aí que a prof mandou e aí vocês podem estar cantando ela, tá bom? Carrossel, crianças. Vamos chegar que a hora é essa, só brincadeira de criança, e ser feliz é o que interessa. E disso a gente não se cansa. Pode vir, fica à vontade, que tudo tá só começando. Vamos acordar toda a cidade, o carrossel tá chegando. E a gente vai nesse foguete, tá decolando rumo à lua, tá recheado de sorvete e a nossa festa continua. E vem aqui para fazer parte desse momento de alegria. O importante de verdade é a sua companhia. E vem aqui para fazer parte desse momento de alegria. O importante de verdade é a sua companhia. Olha só que coisa legal que tá falando essa música, né? Tá falando sobre as brincadeiras de criança, tá falando sobre ser feliz, né? Que é o que interessa, né? E tá falando sobre a chegada do carrossel. O carrossel, ele tá ligado à questão do parque de diversões, a questão da criança ser feliz, dela brincar, dela aproveitar os momentos de diversão. Então, por isso que fala em carrossel, né? Porque ela tá falando sobre esse momento especial da criança, que é um momento de diversão, onde a criança não se cansa, que ela está sempre se divertindo e que ela chama outras pessoas para vir brincar e se divertir com ela. Então vamos para as nossas atividades. Minhas ideias, nossas ideias. Você gosta de parque de diversões? Vamos conversar aí com a mamãe em casa, se vocês gostam ou não gostam. Você é uma criança que fica horas preso a aparelhos eletrônicos ou prefere se divertir inventando brincadeiras com seus amigos? Esse período da pandemia, a gente ficou um pouco mais caseiro, né? Mas como que era a rotina de vocês antes da pandemia e agora que já deu uma acalmada mais, né? Como que tá? Será que vocês estão ficando só com os aparelhos eletrônicos? As brincadeiras, elas são muito importantes na vida das crianças, porque elas ajudam a despertar a criatividade, ajudam a criança a desenvolver a coordenação motora, os movimentos do corpo, principalmente, né? Então, a criança precisa dos momentos de brincadeira fora dos produtos eletrônicos. Papai e mamãe aí que estão assistindo a aula, é importante que a criança tenha esse contato com as brincadeiras, com o faz de conta, né? E que não fique apenas nos aparelhos eletrônicos. Por quê? Porque a criança precisa desenvolver a criatividade, precisa desenvolver equilíbrio, lateralidade, que são as noções corporais, e que elas só vão ser desenvolvidas na brincadeira, no lúdico, no momento de interação, onde a criança vai usar o corpo, vai usar a mente, tá bom? Em uma brincadeira, o mais importante é ser sempre o vencedor ou estar em companhias de amigos e se divertir? O que é mais importante na brincadeira? É vencer sempre? Ou será que a gente está entre as pessoas que a gente gosta, com os amigos, brincando, se divertindo? Para vocês pensarem. Bom, agora nós vamos para as atividades mesmo. Foco em língua portuguesa. Volte ao texto e pinte todas as palavras em que a letra S está presente e em seguida escreva-as nos espaços indicados. Então vocês vão vir aqui no textinho de vocês. A prof vai fazer aqui com uma caneta rosa para vocês perceberem e vocês vão circular todas as palavrinhas que tem o S, ó. Vamos, ó. Vamos tem a letrinha S, então vocês vão vir e vão circular. Não importa onde ela está, que a hora é essa, ó. Então, essa também tem a letrinha S, então nós vamos circular. Então, vocês vão ir lendo
verso por verso da cantiga, da musiquinha, e vão ir circulando todas as letrinhas que tem a letra S. Depois, vocês vão vir aqui para esse quadro da página 62 e vão colocar essas palavrinhas aqui que vocês acharam. Então, no primeiro quadro, na primeira coluna é S no começo da palavra. Então, vocês vão colocar todas as palavras que começam com S. Na segunda coluna é as palavras que possuem dois S's. Na terceira coluna é a que tem S depois da consoante. Lembram quais são as letras consoantes? As vogais é o A, E, I, O, U. As demais letras do alfabeto são todas consoantes. Então, palavras que têm o S depois de consoantes. E na última coluna, vocês vão colocar as palavras que têm o S no final da sílaba, lá no finalzinho da palavra. Então, lá é aquelas palavras que vocês vão colocar nessa coluna, tá bom? Responda observando as palavras do quadro anterior, essa é a número 20. A letra S inicial e os dois S têm sons diferentes ou têm o mesmo som. Por exemplo, o prof vai dar um exemplo. A palavra só e a palavra essa. Essas duas palavrinhas só tem o S no início e essa tem dois S no meio da palavra. Quando a gente pronuncia essas duas palavras, como que é o som do S? Ele tem sons diferentes ou ele tem o mesmo som? Ó, essa e só. Pensem e marquem aqui a respostinha. As letras SS vêm escrita como? Como que tá essa letra SS? Ela tá entre duas consoantes, entre duas vogais, entre uma consoante e uma vogal? Qual que é a opção que vocês vão marcar aqui? Entre duas vogais, no início da palavra ou após uma consoante? Observem aqui todas as palavras que têm dois S's. Aonde que os dois S's ficam? E aí vocês vão marcar a alternativa correta. Após uma consoante, o que nós usamos? Um S só ou dois S's? Observem as palavras aqui. Quando tem S depois da consoante, como que ficou aqui a palavrinha. Aí vocês vão saber responder essa. Número 21. Leia as palavras do quadro para responder as questões a seguir. Então, as palavras são sapato, conselho, quase, pulso e osso. Todas as palavras têm S desse quadro. Em qual dessas palavras a letra S tem a pronúncia diferente? Então, vocês vão falar bem devagar todas as palavrinhas, porque tem uma delas que o S tem um sonzinho um pouco diferente. Ó, sapato, conselho, quase, pulso e osso. Então, é bem fácil. Vamos pronunciar que você já descobre. Letra B. Identifique e pinte as palavras em que a pronúncia do S é a mesma da palavra anterior. Então, a palavrinha que vocês acharam aqui na letra A, vocês vão pronunciar e ver se o S se ele tá sendo pronunciado de forma mais forte ou mais fraca. E aí vocês vão vir aqui nessa atividade de baixo e pintar só aquelas palavras que o S está sendo pronunciado igual tá nessa palavra de cima aqui que vocês encontraram. Tá bom? Qualquer dúvida, a mamãe entra em contato com a prof. Consolidando o conhecimento. A letra S tem diferentes sons, dependendo da posição que ela ocupa na palavra. Usamos apenas um S no início das palavras e entre uma vogal e uma consoante. Nessa posição, o seu som é de S forte, né? Por exemplo, sapato, né? Quando tá entre uma vogal e uma consoante, pulso, né? Ela tá entre a vogal U e a letrinha S, e a letrinha, a letrinha L e a letrinha O. Então, ela vai ficar com um som mais forte, né? Esse som é forte. Então, quando o S, ele tá entre uma vogal e uma consoante, ele vai ter o som mais forte, a gente vai forçar mais para falar ele. E quando ele tá entre duas vogais, ele vai ter o som um pouco mais fraco, tá bom? Então, usamos dois S's no meio das palavras entre duas vogais. Nessa posição, o seu som também é do S forte, né? Do S, bem forte. Como no caso da palavra osso, né? Que vocês têm ali no quadro de cima. Então, olha aqui. A palavra osso, nós temos uma vogal, dois S's e o O de novo, que é outra vogal. Então, os dois S's vão ter um som mais forte.
Agora aqui, ó, no caso de pulso, que a prof falou quando o S fica entre uma vogal e uma consoante, também ele vai ter o som forte, o S, pulso, tá bom? Então, sempre quando tiver entre duas vogais, a gente precisa colocar dois S para ele ficar forte. E quando ele tá entre uma vogal e uma consoante, é um S apenas. Bom, vamos lá? Agora o nosso desafio é bem legal. Organize as sílabas e descubra outras palavras com a letrinha S. Então aqui as sílabas estão todas embaralhadinhas. Vocês vão ter que desembaralhar para criar outras palavras. Por exemplo, aqui a primeira, a prof vai dar dica. Tem o paz e o as. Então se a gente desembaralhar, essas duas sílabas vai formar a palavrinha aspas, tá? Então isso vocês vão fazer com todas as palavrinhas aqui. Desembaralhar as sílabas para formar as novas palavras. Número 23. Encontre em cada grupo a palavrinha intrusa e escreva no espaço indicado. Em seguida, explique o porquê dessa palavrinha ser a intrusa. Então, aqui no primeiro grupo tem raposa, vaso, escola e aviso. Qual será que é a palavrinha que tem som, do S tem o som diferente nesse grupo aqui? Né? E por que ela tá diferente das outras? Para vocês descobrirem, vocês vão vir aqui nessa regrinha aqui, nessas regrinhas aqui que a prof ensinou. Então, vocês vão olhar a posição do S em cada palavra e por que aquela que vocês escolheram, ela tá diferente. Eu vou dar uma dica da primeira aqui, da palavra, desse primeiro grupo aqui para vocês entenderem. Nesse primeiro grupo, a palavra intrusa é a palavra escola. Por que é escola? Porque na palavra escola, o S está entre a vogal e a consoante. E nas outras, o S está sempre entre duas vogais. A única que ele não está entre duas vogais é na palavra escola. As outras ele está sempre entre duas vogais. Então, esse aqui, a palavra intrusa é a palavra escola, porque o S está entre uma vogal e uma consoante. Tá? Agora aqui na palavra, no outro quadro aqui, no outro grupinho de palavras, vocês têm óculos, pires, mês e sacola. Observem a posição do S, onde que ele está em todas as palavras, só tem uma que ele está em posição diferente. Tá ok? Agora aqui o outro grupo, mesa, passado, assistir e vassoura. Tá bem fácil essa aqui também. Essa aqui vocês vão olhar em relação à quantidade de S que tem nas palavras, tá bom? Para justificar aí qual que é a palavrinha intrusa e por que ela é intrusa. Depois vem o outro grupo, sol, sabão, siri e esmola. Também tá bem fácil, né? Só tem uma palavra que o S tá na posição diferente. E aí vocês vão falar qual que é a posição que ele está, porque ele é diferente das outras palavras. Qualquer dúvida, de novo, a prof tá à disposição. Número 24, leia a tirinha. Quero levar pouca coisa e viajar sem muita pressa. Seguir leve pela vida e dar valor ao que interessa. Reescreva as palavras da tirinha em que a letra S está presente. Então, aqui na 24, vocês vão copiar todas as palavras dessa tirinha aqui, que tem a letra S. Essa tirinha aqui, ó, tá? Essa tirinha, isso aqui é uma historinha, né, em forma de tirinha. Então, vocês vão olhar aqui no textinho que tem nela e vão copiar todas as palavrinhas com S e colocar aqui embaixo. Número 25. Dessas palavras, qual possui o S com o som de Z? Só tem uma palavra dessas que vocês vão copiar ali no exercício 24, que o S vai ter som de Z, que é um S fraquinho, né? Número 26. Releia esse trecho da canção Carrossel, crianças. E a gente vai nesse foguete, tá decolando rumo à lua, tá recheado de sorvete e a nossa festa continua. Reescreva as palavras que rimam nessa estrofe. Então, vocês vão escrever são 4 palavras que rimam. Tem duas, uma que rima com a outra, e depois mais duas, uma que rima com a outra. Vocês vão escrever só essas 4 palavrinhas aqui, na letra A, tá? Só as palavras que rimam aqui. Registre a seguir o nome próprio que está presente em um dos versos. Tem um nome próprio, como que nós sabemos que ele é um nome próprio? Porque ele está com letra maiúscula no meio do verso. Então, vocês vão procurar esse nome próprio e vão registrar aqui.
Letra C. Observe as palavras em destaque e reescreva os versos, substituindo-as por um sinônimo. Tem 2 versos que estão com 2 palavras em vermelhinho, que é tá decolando rumo à lua e a nossa festa continua. Então, no verso tá decolando rumo à lua, a palavra que está em vermelho é decolando. Então, vocês vão escrever esse verso de novo e vão substituir a palavra decolando por um sinônimo dela. Podem pesquisar no dicionário, no celular, onde vocês quiserem. Depois, o outro verso é a nossa festa continua. A palavra em destaque é continua. E vocês têm que reescrever esse verso, escrever ele de novo. E no lugar de continua, vocês vão colocar um sinônimo também. Número 27. Essa aqui é bem legal. O foguete já partiu e levou muitas palavrinhas novas para a lua. Acontece que durante a viagem, um forte vento sacudiu o foguete e as sílabas das palavrinhas ficaram todas misturadas. Desembaralhe as sílabas e descubra essas novas palavrinhas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que desembaralhar as sílabazinhas e escrever novas palavras aqui. Tem 10 palavras escondidas aqui no foguete. Então, cada nuvenzinha tem uma palavra escondida. Vocês vão desembaralhar as sílabas dela e criar uma nova palavra. Igual vocês fizeram no exercício anterior, tá bom? Número 28. Leia as palavras que você formou no exercício anterior. Converse com seus amigos sobre o que você observou quanto à pronúncia das letrinhas GU e QU. E com a ajuda do seu professor, escreva a conclusão que vocês chegaram. Então, aqui vocês vão ler todas as palavrinhas que vocês escreveram com o Q e o U. Por exemplo, a prof vai dar um exemplo. A palavra mosquito. Mosquito é escrito com QU. É uma das palavras que tem no foguete. Quando a gente escreve mosquito, a gente coloca o Q, o U e o I para fazer o que. Qual que é o som que a gente emite aí? A gente fala o U nessa palavrinha? Não, né? Nós emitimos apenas um som só, que é o que. Nesse caso, o U não é pronunciado. Então, essa prof está dando a resposta para vocês. Observem todas as palavras que quando a gente fala elas, a gente escreve com o G e o U antes do I, do E, mas a gente não pronuncia o U nesse caso. A gente não fala muscuito, a gente fala mosquito, sem pronunciar o U. Então, nós emitimos apenas um som. Neste caso, o U não é pronunciado em todas as palavras que vocês fizeram no exercício anterior. Então, essa é a respostinha da número 28. Número 29. Escreva o nome das figuras separando as sílabas. Bom, a primeira figura é o caranguejo, né? Caranguejo, a águia, o periquito, o formigueiro, o leque e o esquilo. Vocês vão escrever essas palavrinhas separando as sílabas. Agora, brincar é aprender. Vamos brincar de bingo? Observe as palavras da página 93 de recortes. Escolha 10 palavras, recorte-as e colhe-as no espaço a seguir. Então, vamos lá para a página 93. Aqui. Essas palavrinhas aqui. Então, vocês vão escolher algumas palavrinhas dessas, 10 palavrinhas, e vocês vão colar aqui nesse espacinho aqui para brincar de bingo. Como em casa vocês vão ter só uma cartela, a sugestão da prof é que vocês tirem xerox, se a mãe puder tirar, mamãe tire xerox daquela página das palavras e essa aqui da cartela do bingo. E aí vocês reproduzam várias cartelas. E aí, por exemplo, pode reproduzir, fazer 3, 4 cópias das palavras e 3, 4 cópias da cartela. E aí, cada um escolhe as suas palavras, cola na cartela, e uma folha daquelas lá vocês deixam para recortar e fazer o sorteio das palavras e jogar, para poder jogar o bingo. O bingo a gente joga sorteando as palavras. Quem tem a palavrinha vai marcar, pode ser com grão de feijão, pode ser com um botão, vocês que escolhem o marcador. Ganha a rodada quem conseguir preencher a cartelinha primeiro, quem for sorteado todas as suas palavrinhas primeiro, tá ok? E para terminar, nossa última atividade utilize as palavras do quadro e continue a história, usando a sua imaginação. Não se esqueça de dar um título e de utilizar a pontuação corretamente. Então, as palavras que nós temos aqui no quadro é praia, sorvete, areia, clube, sol, diversão, crianças,
espetáculo, pipa, bola, parque de diversão, mar, mergulho, golfinho, surf, vôlei, chapéu e protetor solar. Então, vocês vão utilizar essas palavras aqui desse quadro para vir aqui na página 70 e fazer uma historinha aqui, tá? Vocês vão criar uma história aqui. Aqui já tem o começo. Certo dia, os pais de Marina convidaram a família de Filipinho para fazerem juntos uma viagem nas férias das crianças. Então, eles foram fazer uma viagem nas férias. E aí, para onde que eles foram? Vocês vão vir aqui nesse quadro e procurar aqui. Aqui já tá dando, né, uma ideia de que lugar que eles foram viajar. E aí, o que eles fizeram durante a viagem, do que eles brincaram, como que eles se divertiram, né? Vocês vão estar contando aqui na história de vocês. Lembrem de usar letra maiúscula no começo da frase, deixar o parágrafo, o espacinho do parágrafo quando é parágrafo novo. Lembrem que a história tem que ter um começo, meio e o fim. Então, no começo, vocês vão contar para onde que eles foram, o que eles levaram, né? Depois, no meio da história, vocês podem contar do que eles brincaram, o que aconteceu na viagem. E depois, no último parágrafo, vocês podem contar como que foi o final da viagem, como que foi a volta para casa, tá bom? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Então, letra maiúscula no início das frases e dos parágrafos, 3 parágrafos no mínimo, que é o início, o meio e o fim, e colocar também o nome dos personagens e cuidar que o nome dos personagens também tem que estar com letra maiúscula. Então, essa é a nossa aula de português de hoje, está um pouquinho extensa, né? Vocês viram que tem bastante coisa para fazer. Qualquer dúvida, a prof está à disposição de vocês aqui. Beijo, até a próxima aula.